Manda um beijo para Jesus. Dá uma voltinha, fala: olha eu aqui, Senhor, te adorando em espírito e em verdade. Amém? Dá uma salva de palmas a Jesus, bem forte para Ele. Glória a Deus. Tudo bem, igreja? Aproveita que você está distanciado nas cadeiras, mas não está distanciado no coração, e manda um beijo para o irmão que está do seu lado. Fala: te amo em Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, gente? Glória a Deus. Quantos casais? Os casais estão juntos, né? Os casais estão juntos. Outro dia eu fui entrar no shopping, um cara falou: dá distanciamento dela. Eu falei: eu durmo com ela, querido. E faço outras coisinhas também. Já pensou que mundo estranho, né? Do cão. Ainda bem que a gente não pertence a esse mundo, né? Amém, gente? Então, só para quem está aí, com a sua esposa, pega na mãozinha dela aí. Só quem está com a esposa. Quem está com a esposa? Deixa eu ver. Levanta a mão dela aí. Isso, levanta, pega na mãozinha. Olha bem para ela, olha bem para ela. Isso, olha bem para ela. Tira essa máscara horrível e dá um beijinho nela. Isso. Agora põe, porque o governo te obriga a pôr. Não nós, mas é o governo. Isso, fez isso. Olhou bem para ela. Fala: você é preciosa demais, esposa. E se você tiver brigado e veio para o culto brigado, aproveita e fala assim: maiores são as coisas que nos unem do que nos separam. Fala: a gente capota, mas não breca. Olha para ela: eu sei que eu sou difícil. Fala aí, homem. Tem homem que não quer falar nada. Abre essa boca, irmão. Fala: mas tu é também. Por isso que a gente é igual. Um precisa do outro. Amém, gente? Porque casais de Jesus têm que representar a vinda de Jesus para se casar com a noiva na terra. Amém, gente? E ainda bem que Jesus não fica brigado com a gente, né? Amém, gente? Então olha bem para sua esposa, olha bem pro olhinho dela, pega na mãozinha dela, dá uma voltinha dela e fala assim, ó: vem, meu amor, me dê a sua mão, vamos passear pelas ruas lá do céu. Canta pra ela. Vem, meu amor, me dê a sua mão, vamos passear pelas ruas lá do céu. Bispo, isso é culto? É, porque o meu casamento é um culto a Deus, amém? O seu casamento é um culto a Deus? O seu casamento é um culto a Deus? Quantos solteiros nós temos aqui que não se casaram ainda? Deixa eu te contar, amanhã a gente vai ter um culto de solteiros. Bispo, eu sou casado, pode vir? Pode. Se você é fominha, pode, mas é para solteiros. E eu estou muito feliz porque nós vamos trazer uma preletora extraordinária nesse lugar. Pergunta quem? Pergunta quem? Fala: quem é, bispo? É minha filha Alicia, querido. Vem, meu amor, me dê a sua mão, vamos passear pelas ruas lá do céu. Vem, meu amor, me dê a sua mão, vamos passear pelas ruas lá do céu. Tira essa máscara aí, levanta a perninha assim, não. Amém. E para as esposas que não conseguiram ainda fazer com que os maridos estejam adorando a Deus com você, que o Senhor te abençoe para que você seja uma mulher sábia, mas não negocie princípios, porque primeiro, para ter um marido de Deus, o seu primeiro marido deve ser Jesus. Amém? E as ordens de Jesus sempre são maiores do que a do seu marido. Assim também com a esposa. Nós devemos respeitar os nossos cônjuges, devemos respeitar e amar, é a nossa prioridade de vida, a nossa família, mas nunca negociar as coisas de Deus. Amém? Tem gente que só não consegue Deus dentro da família porque negocia as coisas de Deus. E Deus nunca chamou ninguém para viver uma vida frouxa. Ontem eu ouvi um pastor falando a respeito de aliás, eu vou ter que dar um seminário sobre isso. Porque, gente, aliás, eu tenho uma boa notícia. Eu falo ou não falo?
Pastor César, terça, quarta e quinta, vai dar um seminário de escatologia. Não, você tem ideia? Vai falar sobre 7 semanas de Daniel, vai falar sobre tudo. Ele vai dar um seminário poderoso sobre escatologia. Vai ser demais. Quem vem? Bispo, minha célula é terça, quarta e quinta. Está liberado para o seminário de escatologia. A gente vai fazer um grande celulão em nome de Jesus. Só lembre-se, né, de chegar cedo para que haja lugares, né, porque o governo está distanciando o povo dentro da igreja. Dentro do ônibus não, mas dentro da igreja sim, né? Então, toma cuidado para você não perder sua bênção, para que ninguém roube sua bênção nesses últimos dias, para que ninguém roube a tua coroa. Amém? Ora para o seu irmão falando, não deixa ninguém roubar a tua coroa. Então, terça, quarta e quinta, seminário de escatologia. Amém? Nos últimos dias. Outra coisa, amanhã o culto de solteiros será um culto rápido. Amém? Muitos precisam dos pais para trazerem. Então fique tranquilo, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Minha filha pregou uma palavra lá no alvo de São Paulo, foi lindo. E ela está doida para pregar essa palavra aqui para vocês em nome de Jesus. Glória a Deus, porque o alvo dá valor em quem é de dentro. Amém? Em nome de Jesus, diga, eu dou valor em minha família, porque eu não nasci de chocadeira. Aleluia. Está cheio de crente que nasceu de chocadeira, por isso fica roletando para todo lado, né? Tudo bem, pastor Marcelo? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Tudo bem, Vitor? Está contando ovelhinha de noite para dormir? Meu Deus do céu. Glória a Deus. Gente, deixa eu fazer outro pedido para você antes que você se assente. Olha só. A gente, todas as vezes que nós fazemos cultos presenciais, lá no canal do YouTube, cai muito, porque a galera que está aqui não liga na internet. Então faça como eu. Todas as vezes que você estiver aqui no culto, liga no culto, olha só, está aqui, ó, aberto, e abaixa o volume. E deixa, sabe por quê? Porque você pode ser um missionário. Qual é a nossa missão? Levar a palavra de Deus a toda criatura. Amém? Tudo que nós pudermos fazer para que essa palavra possa chegar a outras pessoas, nós queremos fazer. Tem coisas que nós não queremos transmitir na internet porque são para nós, amém? Como essa semana toda aqui. Mas tem coisas, por exemplo, o culto da família, nós queremos transmitir. E quanto mais você dar like, assistir ou até comentar, até peço que depois do culto, não agora ao vivo, mas depois do culto, você comente lá nos comentários, deixa um comentário de como foi o culto para você. Todo culto, faça isso. Por quê, gente? Porque isso traz notoriedade, isso vai fazer com que a palavra chegue mais longe. Alguns não sabem disso, mas é assim, as plataformas, elas entendem que tem notoriedade quando existe participação. Não precisa fazer agora, só deixa o culto ligado e sem volume, amém? Quando existe participação, bastante participação, elas entendem que aquele conteúdo é relevante. Então eles empurram, eles direcionam. Aí está a pessoa que vai se matar, e de repente ela entra lá e ela vai ver um negócio horrível que vai ajudar ela a se matar, mas aí você comentou, você curtiu, você espalhou, você compartilhou, e aí aparece o nosso culto na cara dela. E aí ela pega e sem querer, querendo, através do Espírito Santo, que viu o seu trabalho, clica. E aí ela é salva e não se mata. E nós já tivemos testemunhos aqui assim. Então entenda que hoje fazer missões está muito além de só mandar dinheiro para a África. Fazer missões hoje na internet é muito importante. Seja um missionário, esteja debaixo da nossa missão, que é levar essa palavra. Então todos os cultos, nós vamos colocar até um lembrete, um memorial para todos os cultos. Você entrar, né, e tudo que nós fizermos de material, de conteúdo, que você sabe que é muito relevante para a edificação, nós vamos pedir para que você simplesmente curta. Se você não quiser falar nada, querido, coloca um alvinho lá e um coração e acabou. Mas faça, porque isso é importante para que as pessoas possam ver o que a gente está fazendo e possam entender e receber o que a gente está falando. Amém, gente? A Bíblia fala que não se acende uma luz e se coloca debaixo de uma cama, de um balde, de algum lugar escuro, porque ela não vai iluminar ninguém, mas a luz tem que ser colocada no alto. Como que nós colocamos a luz da palavra no alto hoje? Através do compartilhamento, através da curtida, através do like. Então eu peço que você nunca se esqueça, porque isso é extremamente importante. Hoje as nossas redes sociais estão começando a ganhar relevância. A gente nunca ligou muito para isso. A gente fazia materiais muito bons, conteúdos muito bons, mas só para dentro. E agora a gente começou a colocar na vitrine, né? E agora começou a ganhar relevância. E muita gente tem assistido e tem mandado mensagens extraordinárias, pedindo ajuda. A gente tem o SOS Alvo, está passando aqui embaixo. Aí para quem está nos assistindo pela internet, esse telefone do SOS Alvo, todos os pastores do Alvo recebem, os diáconos estão
neste número, né? E muita gente tem pedido ajuda, gente. Esses dias um cara ia se matar e ligou. Então a gente precisa entender que nós podemos ser luz na internet. Amém? Você está debaixo dessa missão? Diga: estou em submissão, debaixo dessa missão, e vou praticar isto, em nome de Jesus. Amém. Todos já ligaram no canal? Liguem no canal, deixem ligado e deixem sem volume, e nós vamos para a boa palavra de Deus. Mas antes a gente tem que dar um cheirinho de novo, né? Dá uma respirada bem forte. Ouvia falar no seu nome, mas demorei para perceber que você não é aquele papo careta de religião. Eu estava anestesiado, adormecido em meus preconceitos. Adora ele. Escondido e armado contra tudo e todos. Se abre para ele, diga: mas o seu olhar brilhou mais que o sol, e esse calor me encheu de vida. O seu amor se derramou como um perfume, e o meu passado pesado e carregado de pecados você apagou. Você me aceitou, me perdoou. Amor que eu não consigo entender. Você me aceitou, me perdoou. Amor que eu não consigo entender. Agradece. Nos deu uma nova história, um novo modo de ver e de viver a vida. Olhar as pessoas e o mundo sob um novo prisma. Tanta coisa que eu perdi sem te conhecer. A gente achava que sabia tudo. Grita isso a ele. Mas na verdade a gente não sabe nada. Mas o seu olhar brilhou mais que o sol, e esse calor me encheu de vida. O seu amor se derramou como um perfume. Olha isso. E o meu passado pesado e carregado de pecados você apagou. Você me aceitou, me perdoou. Amor que eu não consigo entender. Você apagou. Você me aceitou, me perdoou. Amor que eu não consigo entender. Declara isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você me aceitou, me perdoou. Amor que eu não consigo entender. Você me aceitou, me
irmão. Olha para ele. Sou feliz, sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Sou feliz, sou feliz, se queres também ser feliz, aceite a Jesus. Abre os braços bem grande, abre os braços aí. Aproveita o espaço e abre os braços para ele. Abre os braços para ele e diga assim: pra te adorar, ó Rei, foi que eu nasci, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Esse é meu prazer, Senhor, diga ele. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos seus atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aproveita a distância, faz assim, ó, balança, 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 balança. Fecha os olhos, sente o cheiro, balança, balança, balança. Deixa o seu corpo adorar Ele, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Amém? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Diga, eu vim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Diga, eu te amo, Jesus. Diga obrigado, diga palavras bonitas para Ele. Faz alguma coisa aí, manifesta. Tu és santo, Espírito Santo, nós queremos a Tua presença, nós precisamos da Tua presença, nós invocamos a Tua presença, pelo poder do sangue de Jesus, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, seja exaltado, seja magnificado em nosso meio, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar. Tome o seu assento. Você que está prestando culto pela internet, que Deus abençoe sua casa e que sua casa seja um lar e não só uma casa, em nome de Jesus. Amém? Vocês estão prontos? Gente, meu coração está fervendo para que eu fale a respeito de algo que o Senhor me ministrou há algum tempo atrás. E sempre que eu ministro essa palavra, eu já ministrei essa palavra em muitos lugares, mas sempre que eu ministro essa palavra, o Senhor traz algo novo. E hoje, só de olhar para ela, o Senhor já trouxe algo novo. Sabe o que eu fico mais maravilhado? É que a palavra de Deus nunca volta vazia e ela sempre se renova. Assim como o Senhor se renova em nossas vidas, a palavra de Deus se renova. Você pode pregar a mesma palavra durante o ano todo, né? Tem até uma alegoria que diz que uma pessoa chegou no pastor e falou: pastor, você não vai mudar de palavra? Você está pregando a mesma palavra faz um mês. O pastor falou para ela: o dia que você mudar, eu mudo de palavra. Porque a palavra, ela vem para causar uma mudança nas nossas vidas, para transformação.
Eu não consigo entender uma palavra eufêmica que faz a pessoa sair muito felizinha na hora do culto, mas depois não muda nada na vida dela. Está cheio de gente lendo a Bíblia com eufemismo. Não foi só a tradução da Bíblia ou a transliteração da Bíblia que foi feita com eufemismo, mas está cheio de gente lendo a Bíblia com eufemismo. Aliás, eu vou fazer uma série sobre isso. Te prepara, porque é uma série tirada de uma palavra muito famosa de um pastor que, para mim, soa como eufemismo. Porque quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu só vejo uma coisa nele: gana, garra, vontade de ir até o fim. Ele termina a vida dele dizendo: eu lutei o bom combate, guardei a fé, terminei a carreira. Eu vejo o apóstolo Paulo tendo uma briga com Barnabé, e tem gente que acha que Barnabé depois foi uma grande bênção, mas a Bíblia não fala mais, não toca mais no nome de Barnabé. Até que depois Paulo fala a respeito de João Marcos, mas a gente vê que Paulo foi até o fim. Paulo seguiu. Tem gente que prega sobre 2 equipes apostólicas, porque se formaram 2 equipes apostólicas a respeito de Barnabé, mas querido, eu nunca ouvi falar na equipe apostólica. E se a equipe apostólica de Barnabé fosse tão boa e tão relevante, João Marcos não teria terminado na equipe de Paulo e depois dando sequência na equipe de Pedro, que tomou a sequência da equipe de Paulo, provavelmente quando ele chegou em Roma e Pedro assumiu. Então, a gente precisa ler a Bíblia com um coração de gana, porque a Bíblia inteira mostra que ninguém mudou de vida de qualquer jeito. Ninguém mudou de vida sem ter um esforço. Ninguém mudou de vida sem fazer o quê? Sem fazer um altar de sacrifícios. Tudo foi sacrifício. O próprio Deus começou a falar para a gente realmente de uma salvação depois de um sacrifício. E se tudo é sacrifício para nós, querido, e para o nosso Deus, mas ele foi o sacrifício eterno. Foi o sacrifício eterno para que nós pudéssemos sacrificar. Não era para que nós parássemos de sacrificar, é para que agora nós possamos, como reis e sacerdotes, sacrificar, sabendo que existe alguém que intercede por nós eternamente, como um cordeiro eterno, como um sacrifício eterno, como aquele sumo sacerdote que vai até o fim, eternamente, que foi até o fim e eternamente hoje sacrifica por nós. Querido, a nossa vida deve ser um sacrifício, a nossa vida é uma luta. O apóstolo Paulo deixa bem claro: a nossa amorosidade não é contra carne ou sangue. É isso? Ele fala o que? A palavra luta vem de guerra. É uma guerra nas regiões celestiais. Jesus nunca falou diferente. Jesus nunca disse diferente, mas hoje tem sido pregado um evangelho tão fácil, e não é fácil no sentido de proibir pessoas de fazer alguma coisa. É fácil no sentido de acalentar almas. E só fica jogando coisas para lá, para a alma, mas nem sempre você vê isso. Você vê Jesus brigando com os fariseus, falando: raça de víboras, vós tem por pai não a Abraão, mas a Satanás. Você vê o apóstolo Paulo mandando um cara ficar cego, porque você está atrapalhando, não está acreditando, está sendo usado pelo diabo, vai ficar cego, e fica cego. Você vê o apóstolo Pedro amaldiçoando o homem que queria comprar a unção do Espírito Santo. Ele queria comprar, porque ele era um bruxo, e ele se batizou, gente. Ele era um irmão em Cristo, ele já era um irmão em Cristo. Ele já estava batizado, mas o que aconteceu? Ele queria comprar a unção. Ele tinha muitos livros de feitiço, de magia, ele sabia tudo sobre magia, mas agora ele viu um poder que ele não tinha alcance. E quando ele se deparou com um poder que ele não tinha alcance na vida do apóstolo Pedro, ele pensou: eu tenho muito dinheiro, eu vou comprar esse poder. E o apóstolo Pedro foi bem polido, bem amoroso com ele. O apóstolo Pedro falou: pega o seu dinheiro, vai você, o seu dinheiro para o quinto dos infernos. Então eu não consigo ver essa Bíblia eufêmica. Gente, para mim amor é falar a verdade para o meu filho. Eu fico bravo com ele, não é só ficar fazendo leãozinho, porque ele passa em mim, ele fala igual o filho leãozinho faz com o pai leão. Mas não é só isso. Tem hora que precisa corrigir, tem hora que precisa colocar de castigo. A própria Bíblia em Hebreus diz que Deus só castiga aquele que Ele ama. Ou seja, durante toda a palavra de Deus, ela mostra pessoas que entenderam quem são aqueles que realmente foram relevantes na palavra de Deus. São aqueles que entenderam que a Bíblia nunca, e a palavra de Deus nunca foi eufêmica. Sabe o que é eufemismo? É você pegar algo que é muito forte e deixar bem levinho para não ofender ninguém. Jesus nunca se preocupou com isso. Os apóstolos nunca se preocuparam com isso. Eles pregavam: doa quem doer. E eles nunca se preocuparam em se ofendiam ou não. Aliás, eles só tinham uma preocupação: se eles ofenderiam o Espírito Santo de Deus ou não. Mas o que a gente tem gerado na nossa geração? Um monte de crente frouxo. Crente que só quer receber coisas gostosinhas, ouvir coisas gostosinhas, frouxos, que desistem do ministério de maneira fácil.
Todas as pessoas que você vê na Bíblia, que foram abençoadas, que foram relevantes, que foram cheias do Espírito Santo, tiveram um posicionamento diferente. Não foi um posicionamento frouxo, foi um posicionamento de querer mudar de vidas, de querer resultados. E assim eu quero que vocês tenham em nome de Jesus. Nós estamos pregando uma palavra que traz resultados. Eu estou pregando uma palavra que trouxe resultado na minha vida. Eu tenho pregado uma palavra que traz resultado não só para a minha família, mas traz resultado para as pessoas que chegam perto de nós. Tem um amigo de São Paulo, Sérgio Sassi, que fala que a gente é magnético. Mas por que nós somos magnéticos? Não é porque a gente é legalzinho, é porque ele gosta de palavra, ele gosta de Bíblia, então ele viaja para ouvir Bíblia. Ele gosta, ele aprendeu a gostar, então ele gosta de quem vive na palavra, de quem gosta de falar a respeito da palavra. Mas a verdade é que falar a respeito da palavra sem viver a palavra não serve para nada. Está cheio de gente falando a respeito da palavra, mas não vive nada. Está cheio de gente com diploma teológico, com ordenação pastoral, que não vive mais a palavra. A gente se deparou com gente aqui, que eram pastores, que pararam, deixaram de viver a palavra. E por que deixaram de viver? Porque se acomodaram numa frouxidão. E sabe o que é pior? Eu fico pensando em Judas. Eu fico pensando se tivessem igrejas como tem hoje, que pegam o frouxo, que não recebeu disciplina, que não recebeu nada e recebem ele, pastor Fábio. Eu fico pensando se na hora que Judas se enforcou, se tivesse uma igreja dessa, talvez Judas estaria pregando em alguns púlpitos por aí. Agora veja, e as pessoas vêm com eufemismo, trazendo Bíblia e lendo a Bíblia com eufemismo para mim, e é um barato, né? Porque esses dias um pastor me mandou uma mensagem e eu mostrei para os pastores ouviram a mensagem e falaram: ixi, pau vai torar. E não é nem questão de briga, é questão de entender a palavra como alguém que realmente observa a palavra em prática. Existem duas formas de pregar a palavra: pregar uma palavra prática, de pessoas que vão observar em prática e vão observar a prática das pessoas que foram relevantes na palavra de Deus, ou pregar uma palavra bem adaptável, como diz o pastor Fábio, bem ortopédica, para que todo mundo continue vivendo do jeito que quer. E um dia, caso pense, mude alguma coisinha. Querido, Jesus veio aqui para sacudir o vaso, irmão, para fazer o negócio do pau torar, irmão. Jesus fez o pau torar do começo ao fim. Ele nunca brincou com nada, ele nunca fez eufemismo. Os apóstolos saíram que nem uns loucos, pregando a palavra com toda aquela força, com toda aquela gana, porque a palavra de Deus nunca mudou, ela sempre foi real e verdadeira. Agora, eu vejo pessoas relevantes na palavra de Deus que se esforçaram e fizeram sacrifícios por Deus, que não se preocuparam. Eu lembro quando nós nos convertemos de verdade, há 16 anos atrás, a mãe da bispa odiava evangélicos, odiava. Hoje ela ama a gente, mas naquela época ela odiava. E ela proibiu a bispa de frequentar uma igreja evangélica. A bispa, se ela tivesse obedecido a mãe dela, a palavra de Deus não diz honrai pai e mãe, diz, mas diz primeiramente a Deus sobre todas as coisas. Se ela tivesse obedecido a mãe dela, ela não estaria trazendo bênção para todos até hoje. Tem coisas, irmão, que não dá para negociar. Tem coisas que não dá para negociar. Tem coisas que você vai precisar se lançar mesmo, vai precisar se humilhar, vai precisar fazer acontecer, vai passar humilhação, vai ter gente falando mal, você vai ficar com vergonha, mas você precisa fazer, você precisa se posicionar. Porque, querido, a grande verdade é que todas as pessoas que foram chamadas por Deus não se preocuparam mais com o eu delas. E porque não se preocuparam mais em passar vergonha, ou com o orgulho delas, ou com isso, ou com aquilo, elas foram a um nível muito maior, muito mais elevado do que todos. A grande verdade, querido, é que se você não entender que você não pode mudar a sua vida sem tornar Jesus a única opção, não dá. E eu quero começar falando a respeito de uma palavra que mexe muito comigo. E muitas pessoas já pregaram essa palavra, né? A respeito do dunamis, a respeito do poder, a respeito da bomba. Dinamite vem dessa palavra, né? Bomba, explosão, né? Uma explosão que acontece. Mas eu quero mostrar para você, eu acho que o Strong me traz uma definição, algumas definições a respeito dessa palavra que essa mulher usou, tão maravilhosas, que fazem a gente pensar muito se nós estamos desperdiçando o que Deus nos deu, ou se nós estamos realmente aproveitando tudo que Deus deu nas nossas mãos. Diga, eu quero aproveitar tudo. Olha para o seu irmão e fala, aproveita tudo, irmão. Em nome de Jesus.
Marcos capítulo 5, versículo 25, coloca na tela para mim. Diz assim: e certa mulher que havia 12 anos, quantos anos, gente? Que tinha um fluxo de sangue, uma menstruação muito alta, muito grande, e que havia padecido muito com muitos médicos. Em quantos médicos ela foi, gente? E havia despendido tudo quanto tinha. Quanto ela gastou, gente? Quanto, gente? Tudo quanto tinha. E nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ou seja, ela gastou tudo. Ela foi em todos os médicos que ela ouviu falar. Todo mundo que chegava nela falava: tem uma solução para você, ela ia. Todo mundo que chegava nela falava: existem várias opções. Você pode ir em um médico que cuida com coisas naturais. Você pode ir em um médico que usa totalmente da ciência. Você pode ir em um médico médium, alguém que recebe um espírito. Você pode ir em tudo. E ela foi, a Bíblia está dizendo que ela não ficou só em uma opção. Ela foi em todas as opções. E quantas opções ela foi? Diga, ela tinha várias opções. Ela foi em todas, porque quando uma mulher quer viver e sabe que vai morrer, ela faz de tudo, ela gasta de tudo. Nada mais importa para ela a não ser a vida dela. Agora, olha o que está dizendo. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia assim, o que ela dizia, lê comigo bem alto: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. O que faz uma mulher que já gastou dinheiro com tudo, que já foi em todos os lugares, que já fez de tudo, achar, de ouvir falar em alguém, que esse alguém resolveria o problema que ninguém resolveu? E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo o poder o poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem tocou? Quem me tocou, mestre? Todo mundo está relando no Senhor. Está uma multidão aqui, está uma aglomeração total, porque perto de Jesus tem que ter aglomeração. Está uma aglomeração total, o povo está tocando no Senhor, porque culto é aglomeração. E até nos céus, a Bíblia diz: quem são esses? Esses são os que vieram de grande tribulação, são multidões, e na adoração são multidões, e até no inferno vai ter multidões. E disse-lhes os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor, estava procurando para ver quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, ela o que, gente? Ela sabia, diga, ela sabia. Temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade, tudo o que tinha acontecido. E ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Amém, gente? Não. E disse: a tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada deste teu mal. Ele falou: a tua fé te salvou. Vai e seja curada. Por que aconteceu exatamente as duas coisas, querido? Quanta gente é curada dentro da igreja e depois abandona Jesus? A Bíblia fala em Lucas, no capítulo 17, a respeito de 10 leprosos, e um só volta para agradecer. Ou seja, 9 foram curados. A Bíblia fala que todos foram curados, os 10, mas 9 que foram curados foram embora. Existe muita gente nos dias de hoje com esse evangelho eufêmico dos 9. Ela é curada e vai embora, porque nada se exige dela. E a fé que não te exige nunca te trará resultados. Vai embora porque nada exige, nada foi exigido, tudo ficou fácil, então eles vão escolher o que eles vão fazer, do jeito que eles vão fazer e aonde eles vão fazer. Então eles vão embora. Mas existiu um homem que voltou, e a Bíblia diz que ele se prostrou, assim como essa mulher. Ele recebeu a mesma direção. Ele falou: onde estão aqueles que
foram curados, ninguém voltou. A tua fé te salvou. Por que Jesus fala isso para pessoas que se humilham? Para pessoas que têm trabalho, para pessoas que correm, para pessoas que não têm uma fé eufêmica. Como o apóstolo Paulo diz, uma fé não fingida. Porque a fé se trata disso. A fé nunca foi uma coisa eufêmica, que você vai, escolhe a hora do seu culto, escolhe o dia do seu culto, deita na sua cama, assiste a hora que você quiser comendo pipoca. E é isso que Satanás tem tentado fazer nesses dias. Deixar cada vez mais ralé. Deixar cada vez mais difícil, mais fácil, para as pessoas se acomodarem dentro dos seus próprios corações enganosos, cada vez mais sem receber o que Deus quer te dar. Querido, quem aqui quer receber verdadeiramente o que Deus quer te dar? Então você não pode ter uma fé fingida. Quando nós falamos a respeito de uma pessoa fingida, uma pessoa que vive em fingimento, é quando ela finge que é alguma coisa, mas não é. Ela finge que tem, mas não tem. Ela finge que vai fazer, mas não faz. Paulo está dizendo uma fé não fingida. Ele está falando, não tem uma fé fingida. Ele diz a Timóteo, não tem uma fé fingida, porque ele está dizendo, Timóteo, tem que ter gana, tem que ter garra. Se você acredita, você mete a cara a tapa. Se você crê que Jesus vai mudar a sua vida, você dá tudo por Ele, até que nada mais importe, você vai até o fim, e você morre por Ele. E para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Que fé fingida é essa nos nossos dias? Agora olha tudo. Olha que fé fingida. Um monte de gente, eu não posso ir para o culto porque tem que ter distanciamento, porque o culto é perigoso. Mas quando ela quer ir para a praia, ela vai, é uma fé fingida. Porque eu não posso abraçar. Você abraça, você trabalha, se precisar de dinheiro, vai trabalhar. Esses dias eu vi uma reportagem da polícia chegando para fechar a loja de um homem. E ele começou a chorar e disse, gente, não tem nem comida na minha geladeira. Eu tenho que dar comida para os meus filhos. Vocês não podem fazer isso comigo, porque se eu não morrer dessa praga, eu vou morrer de fome. A gente está vendo isso no Brasil. E aí a gente vê os evangélicos se juntando para fazer jejum nacional. Mas os jejuns da Bíblia vinham acompanhados de arrependimento, gente. Então não adianta ter uma fé fingida. Eu não estou falando de quem é sincero. Tem muita gente sincera fazendo a coisa de verdade. Mas, gente, quando você trata a massa e faz ela acreditar que ela está indo bem, ela é como um sapo dentro de uma água morna. Ela vai, tira isso aqui para mim, por favor. Ela vai, sabe, sendo esquentada. O sapo vai sendo esquentado naquela água morna, aquecido. E chega uma hora que ele não percebe, mas o corpo dele, a temperatura dele já se adaptou. E ele morre, ele é cozinhado, ele morre cozido. E ele nem percebe que ele morreu. Gente, a fé de hoje é exatamente isso, um banho-maria. Desculpem as Marias. Por quê, gente? Porque é uma fé assim. Está todo mundo sendo colocado em suas bacias gospel morninhas, para ter uma fé morna. E Jesus deixou bem claro que uma fé morna é vomitada, dá vontade de vomitar. Você já tomou água morna? Dá vontade de vomitar. É isso que Jesus está tendo hoje. E pegar a palavra de Deus e deixar eufêmica é pior ainda, porque a transliteração já foi eufêmica. Ou seja, até quando a gente vai facilitar? Quando se trata das coisas de Deus, até quando a gente vai facilitar, Johnny? Quando se trata das coisas de Deus, até quando a gente vai deixar ralinho, facinho? Deus não merece nem a nossa gana. Deus não merece a nossa honra. Deus não merece a nossa vontade. Ele morreu por nós. Ele morreu. Mas tem gente escolhendo se a cadeira é confortável, se o ar-condicionado está direcionado para ele, se o kids é bonito, ou se o culto é legal e está falando coisas bonitas. Já tem um monte de gente que já trocou de canal agora, sabe por quê? Porque eu não estou falando assim, amado, oh meu amado. Porque as pessoas decidiram ser iludidas e viver num romance mentiroso. As pessoas decidiram viver num romance. Decidiram viver numa mentira. Essa mulher já havia vivido no romance. Todo mundo falava que dava resultado, que ia ter resultado, que ia resolver o problema dela. E enquanto ela ficou nessa fé fingida, eu vou nesse médico, eu vou dar dinheiro para ele vai resolver o meu problema. A fé dela estava baseada no quê? Numa troca. Se você fizer um culto legal, eu vou no culto. Se você não fizer um culto legal, eu não vou. Deus, se a igreja for legal, eu vou. Se não for, não vou. Se a palavra for gostosinha, amém. Se não for, eu não quero. Fique bem à vontade, meu querido. Faça do jeito que você... Eu lembro daquele louvor muito antigo do Raul Seixas. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Que inclusive ele fala até de Aleister Crowley na música, né? Totalmente satânica.
Mas parece que é isso que estão vivendo. E gente, Jesus está prestes a voltar. E a Bíblia fala, haverá fé na terra. De que fé ele está falando? Dessa fé fingida ou da fé verdadeira? Ah, tem muita fé, tem muita gente de fé nas igrejas. Não, tem muita gente de fé fingida. Tem pouca gente de fé verdadeira. E eu espero que você seja esse. Eu espero ser esse em nome de Jesus. E que Jesus volte e me pegue trabalhando. Agora aquela mulher ficou dentro desse fingimento, dessa fé fingida. Gastou dinheiro na troca. Deu para um médico, deu para o outro, mas não aconteceu nada. Então um dia ela ouve falar de um cara que está curando sem pedir nada em troca. Ela falou, opa, se ele cura sem pedir nada em troca, existe uma esperança. Se ele cura sem pedir nada em troca, porque ele é o Filho de Deus, então existe uma esperança. Então eu não preciso esperar que ele peça nada de mim. Mas como eu vou chegar até esse homem? Todo mundo está em volta dele. E está cheio de gente também querendo trocar uma fé fingida com ele, porque estava cheio de gente querendo relar nele para pegar coisas. Eu tenho certeza que tinha gente querendo prosperar financeiramente. E nós sabemos que a prosperidade de Deus está muito além disso. E nós decidimos ter toda a prosperidade, amém? Não só um pedaço. Tinha muita gente relando em Jesus, querendo que Jesus curasse a família, tirasse o outro da UTI, curasse, o filho. Tinha muita gente relando em Jesus, querendo que Jesus desse um emprego novo, querendo que Jesus resolvesse a vida. Tinha até políticos grudando em Jesus, porque a multidão o arrastava. Aliás, a multidão, ele arrastava multidões. Aliás, ele conquistava multidões, melhor dizendo. E estava cheio de políticos também querendo andar perto de Jesus. Eles não queriam ter ou falar para as pessoas, eu sou servo de Jesus. Tinha uns até que se escondiam para falar com ele de noite. Mas eles queriam ter os resultados de Jesus. E tudo que Jesus viveu foi uma fé não fingida. O apóstolo Paulo entendeu isso. E eu começo a estudar a vida do apóstolo Paulo e vejo que, o apóstolo Paulo, ele era discípulo do Rabino Gamaliel. Ele era um homem erudito, estudado, e ele tinha tanta gana, que ele decidiu, eu vou matar esses cristãos, porque eles estão falando contra o meu Deus. Então Jesus tem que derrubar ele no meio do caminho. Derrubar ele por terra, a Bíblia diz, quando ele está indo para Damasco. E Jesus derruba ele por terra e deixa ele cego, porque Paulo era punk. Paulo não era qualquer um. Tinha que cegar ele para o mundo, tinha que dar uma porrada nele para ele aprender, para ele entender. E Jesus foi bem eufêmico com ele e falou assim, Paulo, eu não sei se ele estava indo de cavalo, de jegue, de burro ou a pé. Provavelmente de burro, que era uma distância grande, A Bíblia não diz do que ele estava indo. Aí Jesus aparece para ele falar, oi Paulo, meu amado. Paulo, muda de vida, não faz machucadinha nos crentes não. Não machuca minhas ovelhas, senão elas vão ficar feridinhas, vão ter que mudar de igreja. Foi assim que ele chegou? Ele chegou com esse eufemismo. Jesus chegou para ele com rosas. Jesus chegou para ele com autocomiseração, com dodóísmo, com vitimismo. Paulinho, por favor, me adore. Jesus derrubou ele por terra e fez ele ficar cego. Paulo tremeu na base. Paulo tremeu. E quando Jesus fala, você vai morrer pelo meu nome, e as escamas caem dos olhos dele, ele fica louco. Ele começa a entender tudo que ele havia estudado se cumprindo em Cristo. E aí ele fica louco e começa a viver. E não estava nem aí. Paulo, você vai apanhar aqui, não tem problema. Paulo, você vai apanhar ali, não tem problema. Paulo, você vai ser chicoteado, não tem problema. Paulo, você está doente, não tem problema. Vamos, Deus coloca um médico junto com ele só para cuidar, porque nem doente ele parava. Eu imagino o trabalho que Lucas teve como médico com Paulo. Lucas vinha e falava assim, Paulo, precisa ficar em repouso, em quarentena. Fique em casa, Paulo. Lucas virava as costas. Quando ele saía fora da casa, Paulo já estava do lado de fora. Paulo, volta para casa, você está doente.
E Paulo já tinha tido uma visão e já estava correndo atrás de vidas. Porque ele nunca negociou o evangelho, assim como Jesus nunca negociou, assim como aqueles são de verdade nunca negociaram e nunca vão negociar o evangelho de Cristo. A Bíblia fala que aquele que começa a arar a terra e olha para trás não é digno do ministério, não é digno de Jesus. Paulo não olhou para trás, Barnabé olhou. E de besteira, porque Barnabé era um cara top. Ele era um consolador, Paulo amava ele. Eu creio que Paulo morreu com saudade de Barnabé. Mas olha, querido, todas as pessoas, eu vejo o apóstolo Paulo mostrando tudo isso no Novo Testamento, porque foi o cara que entendeu. E quem foi melhor do que Paulo no Novo Testamento, gente? A ponto do apóstolo Pedro ter que continuar o ministério dele, ter que continuar o ministério, a ponto de João Marcos ter que ir atrás dele. Sabe por quê? Porque ele nunca viveu no eufemismo da igreja moderna dos últimos dias, que fala tudo que suas orelhas querem ouvir. Agora olha essa mulher. Eu quero que você se lembre de uma coisa. O Antigo Testamento diz, aliás, todos os estudos teológicos dizem, apontam para que o Antigo Testamento só se manifestava o Espírito Santo, ele só descia, ele só enchia uma pessoa que estava nos cargos de reis, profetas e sacerdotes. E aí Jesus vem para mudar isso, mas Jesus só muda isso quando ele vai embora. Ele fala, eu vou, mas vos deixo o meu Consolador, um outro de mim. A palavra no original é alus, é exatamente igual a mim, ou seja, ele vos ensinará todas as coisas, ele vai consolar vocês, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sabe o que ele está dizendo? Olha, ele vai voltar e vai ser igual a mim, só que diferente de mim, que tem um corpo físico, e só os judeus que estão perto de mim podem me ter. Ele vai voltar, mas ele vai estar onisciente, com o corpo do próprio Deus Pai, que é Espírito, e todos, até os de Curitiba e até os da internet, vão poder receber esse poder dentro das suas casas e aonde estiverem. Essa é para ele. Não, se for para ele, você tem que fazer melhor. Se for para ele, você precisa pôr para fora isso aí. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. Agora, sabe o que eu acho mais impressionante? Pode se sentar, senta. Sabe o que eu acho mais impressionante? Espera um pouquinho, irmão. Aperta o cinto aí. Eu acho impressionante porque aquela mulher, ela não se preocupou mais com o eufemismo. Ela falou, ou é tudo ou nada, é 880, ou vai ou racha. Eu imagino que aquela mulher estava sangrando. Eu lembro que eu tinha uma parente que ela tinha hemorragia. E às vezes ela perguntava pra gente, está cheirando? Que ela tinha que usar muitos absorventes, ela tinha que ir no banheiro toda hora, tinha que trocar toda hora. Era uma desgraça, era uma vida terrível. E ela falava, às vezes ela ficava preocupada. Ela ficava sem graça, ela não podia sair para qualquer lugar. Imagina, e hoje, com toda a tecnologia que existe, imagina uma mulher nessa época com hemorragia. Imagina como ela tinha que pensar e como ela tinha que se planejar para sair de casa. Agora, sair de casa e ir numa loja era fácil. O problema era sair de casa e atravessar uma multidão para chegar num homem que ela não conhecia e que ela só havia ouvido falar. E a Bíblia diz que ela sai entrando no meio de todo mundo, ela sai rasgando todo mundo e sai no meio da aglomeração, e ela sai penetrando em todo mundo, e ela não está nem aí, porque ela só pensa que existe somente mais uma opção, a última opção. Sabe qual que é o problema? Está cheio de gente querendo Jesus como uma das opções. Enquanto Jesus for uma das opções na vida das pessoas, as pessoas não vão ter os resultados que Ele quer dar. Mas quando Jesus se torna a única opção e a última opção, tudo muda. Quando Ele se torna a última opção e a única opção, tudo muda. Quando você coloca Jesus em primeiro lugar e Ele é a única opção da sua vida e mais nenhuma, a sua vida muda. E sabe o que eu acho mais interessante? É que a Bíblia diz que ela relou e ela arrancou o poder. Lembra que Jesus estava como um homem. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, estava habitando nele todo o poder do Pai, de Deus, do Deus Altíssimo. Mas ele era um homem. Ele era um homem que precisava buscar o Espírito Santo, por isso ele subia aos montes, para ter as revelações, para ter o poder, para caminhar sobre as águas, para curar pessoas. Ele disse, vocês vão fazer até mais do que Jesus fez. Mas naquele momento, ele como homem, sentiu
aquele que habitava dentro dele sair dele, repartir, saiu de dentro dele. Porque quando ele queria, ele era um homem cheio do Espírito Santo. A diferença era essa, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Então ele vinha com tudo e com a fé ele movia. Mas ali não foi ele que moveu, foi aquela mulher que moveu nele. Aquela mulher arrancou dele. Sabe o que é mais interessante? Ela não se importou com o que iam falar dela. Eu imagino o rastro de sangue no chão. Eu imagino as pessoas falando, nossa, que cheiro. O povo era muito ruim, gente, ainda mais com uma mulher. Era uma sociedade machista. Eu imagino as pessoas batendo nela. Eu estou conjecturando, mas eu imagino isso porque todo mundo queria estar perto de Jesus. E os homens grandes, os doutores da lei, todo mundo queria estar perto dele. O que uma mulher, uma simples mulher poderia fazer sem forças? E ela enfrentou tudo isso. Eu imagino que teve gente xingando. Eu imagino que teve gente, ei, sua louca. Eu imagino, nossa, ela está fedendo. Eu imagino gente inventando tudo quanto é coisa para falar para aquela mulher. Eu imagino que ela ouviu muitas coisas, mas ela nem ouviu. Porque quem coloca Jesus como última e única opção não ouve mais o mundo. E ela chegou até Jesus e a Bíblia diz que ela tocou em Jesus. Ela tocou na ponta, como ela disse. E a Bíblia diz que o dunamis, o poder, no original a palavra é dunamis, o poder, a explosão, saiu de dentro dele. Agora deixa eu te mostrar uma coisa muito legal. Quando você vai pegar a tradução de dunamis, a tradução no Strong, ela dá algumas definições para essa palavra. E não é a única definição, essa explosão, esse poder de explosão, poder de erupção, não é a única opção. Uma das definições muito fortes é que saiu de dentro dele um poder de força. Gente, uma fé não fingida não usa força. Uma fé não fingida não precisa se esforçar para nada. Ou seja, se você usar de força e tiver uma fé não fingida, aliás, uma fé fingida não usa força, perdão. Uma fé fingida não precisa se esforçar para nada, mas uma fé não fingida precisa de força. Aquela mulher usou as últimas forças que ela tinha, doutor Maico. Ela usou as últimas forças que ela tinha para chegar até ele, porque ela usou força, o que ela arrancou? Força de Deus. Ou seja, a fé é progressiva. Quanto mais força você empenha na sua fé, mais a sua fé fica forte e mais ela te respalda de força. Porque é assim, você protege sua fé e sua fé te protege, essa reciprocidade do céu. Olha que loucura isso. Ela arrancou o poder de força. E outra definição, olha isso. O poder que reside numa coisa ou numa pessoa pela virtude da sua natureza. Ela arrancou um poder para residir dentro dela. O poder que estava residindo, vivendo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O mesmo poder que estava vivendo dentro de Jesus, do Jesus Cristo homem, ela arrancou e trouxe para ela, para viver dentro dela. Você está entendendo o que é isso? É por isso que Jesus depois vai falar que Ele tabernaculou dentro de nós, porque a conversa sempre foi essa: eu quero viver dentro de você e não só ter uma experiência. Agora olha que loucura isso. Ela arrancou o poder que ia viver nela. Mas também uma das definições é poder para realizar milagres. Espera aí, essa mulher precisava de um milagre, mas Jesus fala: a tua fé te salvou. Sabe por quê? Porque ela não só foi curada, mas agora ela era uma mulher salva e cheia do Espírito Santo de Deus. E ela tinha poder para realizar todas as coisas que foram realizadas nela, através dela, em outras pessoas. Aquela mulher saiu de lá com poder para realizar milagres, gente. Vocês têm ideia do que é isso? Ela não só foi curada, mas ela saiu com poder para curar. Ela saiu com poder para curar. Sabe o que é isso? É quando nós começamos a ser curados pelo Senhor e as nossas feridas começam a ficar cicatrizadas. Deus sempre coloca pessoas que vão passar coisas muito parecidas com as nossas dificuldades e aquelas que nós vencemos, para que nós possamos ajudar, porque das nossas feridas vai sair poder para curar. Essa é para Jesus. Agora olha que coisa, né?
Como que uma fé fingida vai cobrar isso? Uma fé fingida não cobra isso, mas uma fé não fingida vai cobrar que você use aquilo que Deus colocou dentro de você para ser usado. Também é definido como um poder de excelência, um poder para realizar em excelência. Você já pensou? Aquela mulher tocou num Deus excelente e recebeu o poder de excelência. Ela tocou num Deus supridor, recebeu e se tornou uma supridora. Ela tocou num Deus da cura, no Jeová Rafá, e além disso recebeu o poder para curar. Sabe o que é isso? A palavra de Deus está dizendo, querido, se você não tiver uma fé não fingida, você vai ter acesso e vai fazer todas as coisas que o próprio Jesus vai fazer em você com outras pessoas. Isso é um evangelho de mudança, de transformação, não é um nhenhenhê, gospel. A Bíblia também chama de, aliás, a tradução de Strong também chama de poder de influência como exércitos. Olha isso. Você já pensou? É um poder de exército, gente. É você saber que quando você chega, tem um exército de Deus com você. Tem um exército de anjos com você. Aquela mulher recebeu tudo isso e nem sabia o que estava recebendo. E a última definição é muito boa. Não melhor que as outras, mas é muito boa. Porque olha como é completo. Ela recebeu um poder de riquezas que crescem. É a prosperidade que todo mundo busca no mundo, e que se nós buscarmos o dono da prosperidade, ela vai crescer naturalmente dentro de nós, através de nós. E tudo que nós tocarmos vai dar certo. Eu estava na dentista essa semana, ela falava, bispo, tudo que você toca dá certo, é incrível. Tudo que você pega para fazer é um sucesso. Ela estava falando, ela fala, eu sei, o alvo sabe que vocês têm uma bênção em vocês. Temos mesmo. Nós temos essa bênção, que um dia nós conseguimos arrancar do Senhor. E sabe por que nós arrancamos? Não é porque nós fomos bons, não é porque eu cresci no meio gospel, não é porque eu tive pais evangélicos, é porque eu me humilhei e entendi que eu não era nada para que Ele fosse em mim, e que eu não sou nada para que Ele seja em mim. Entendi que tudo era esterco diante de um Deus tão grande que pode realizar através da minha vida. E sabe o que é mais poderoso em toda essa história, querido? É que tudo que essa mulher teve que fazer foi fazer de Jesus a única e a última opção. Está cheio de gente que vive na igreja e não faz de Jesus a única e a última opção. Está cheio de gente, querido, nós temos experiências o tempo todo. Quando você faz Jesus a última e a única opção, você vai ter todas essas características dentro de você através do Espírito Santo de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se essa mulher arrancou tudo isso de Jesus, quer dizer que ela foi cheia do Espírito Santo? E se ela foi cheia do Espírito Santo, mesmo antes dele se manifestar, antes de Jesus subir e descer, quer dizer que dava para tomar a força? E ele diz que desde os reinos, dos tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado a força. O que essa mulher tomou? Ela tomou o reino! E eu não consigo entender. Algumas traduções dizem, tomou por assalto. Eu não consigo entender alguém pedinte, um pedinte de Deus, falando assim, me dá o reino, por favor, me dá o reino, uma esmolinha pelo amor de Deus, uma esmolinha só por caridade. A Bíblia está dizendo que tem que tomar a força. Até hoje é a mesma coisa, tem que tomar a força. É por isso que você vê tanto crente roletando e não muda de vida. De onde vens? Vim de rodear as igrejas, porque não muda de vida. Eu entendi isso, gente. Não é onde você vai, é como você vai. É como você se apresenta diante dele. É como você torna Jesus ou uma das opções ou a única opção. Querido, a gente às vezes faz visita e a gente ouve cada coisa. E sabe que o poder de Deus está na gente tão forte, e tem gente que arranca da gente. Para que eu vou contar uma história, será que eu falo? Mas vocês estão tão quietinhos, será que eu falo? Esses dias eu estava com um dos empresários aqui da igreja, ele me levou, acho que na empresa dele para mostrar. E aí eu falei para ele, cara, ele passou e falou, bispo, eu tenho um querido na fé que eu cuido, que eu amo muito, ele é da minha célula, você pode, a gente vai ser no caminho, você pode passar ele abriu uma empresa agora, você pode passar lá para orar com ele? Eu falei, posso. E aí a gente passou, chegamos lá na empresa do querido, ele nos deu um abraço gostoso, tal, a gente está conversando, mas eu não senti nada.
não senti nada. Então eu fui fazer uma oração por ele. Eu estava orando por ele normal. Falei, Senhor, abençoa a vida dele. Eu não oro por coisas, eu oro por pessoas, né? Já tive empresários pedindo, você ora pela minha empresa? Não, eu oro por você. Porque se você tiver a bênção de Deus, o resto todo é resto e é consequência. E aí eu estava orando por ele, mas eu senti o poder descendo sobre mim, o poder de riqueza, o poder de prosperidade. Eu não sabia definir na hora, eu senti que o Espírito Santo veio com poder sobre mim. Eu achei estranho, porque eu estava conversando com ele, eu não estava entendendo nada, então eu fiquei conversando com ele, tentando entender, porque geralmente eu faço assim, eu faço um check-up. E eu fiquei tentando entender, Senhor, o que é, o que está acontecendo? E eu comecei a olhar para o lado. E de repente eu ouvi um barulho, eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, tinha um menino com uma carriola cheia de frutas. Na hora que eu olhei a carriola cheia de frutas, a palavra de conhecimento veio. Vum. Eu olhei para a cara dele e falei, ei, como é seu nome? Ele falou, meu nome é, eu não lembro o nome dele, ele falou, meu nome é tal. Eu falei assim, hoje, essa semana, hoje você está recebendo uma bênção, e essa semana você vai ter um resultado de prosperidade tão forte na sua vida, que você vai precisar voltar aqui e perguntar quem foi o cara que te falou, porque eu não vou falar meu nome para você, porque não sou eu que estou fazendo. Você pega em nome de Jesus, você recebe, ele falou, aham. Ele nem sabia falar amém. Mas quando Deus quer fazer, irmão, quando Deus encontra um coração sincero, essa pessoa arranca de Deus, irmão. Pode estar cheio de gente perto de Jesus e não acontecer nada com ela, mas quando Jesus encontra um coração dobrado, um coração sincero, muda tudo. Sabe o que aconteceu? Esse menino chegou na empresa dele, eu não conheço ele, depois me vieram me falar, o pessoal que estava junto. Ele voltou nessa empresa lá desesperado, falou, quem que é aquele barbudo que falou comigo? Aquele é o bispo da igreja. Cara, eu não entendi, ele orou por mim, ele falou aquelas coisas para mim. E eu cheguei na minha empresa, meu chefe chegou e falou, eu cheguei lá no Ceasa ou algum lugar, meu chefe pegou e falou, cara, hoje você vai mudar de vida, me deu uma Kombi. E sabe o que eu pedi em troca para ele? Nada. Eu não peguei nem o WhatsApp dele. Sabe o que Jesus pediu para ele em troca? Nada. Mas aí entra a sua fé. Porque a fé daqueles leprosos foi fingida, então eles foram embora. Receberam a bênção e foram embora. Mas existiu um que voltou para agradecer. E Jesus nunca exigiu. Ele só perguntou, onde estão os outros? Esse aqui voltou, a tua fé te salvou. Vai, mulher, a tua fé te salvou. Querido, está tudo na sua mão. Jesus deixou tudo pronto para você. Deixa eu falar com você na internet. Jesus deixou tudo pronto para você. Mas enquanto você tiver uma fé fingida e eufêmica, esperando eufemismo, se colocando no lugar de dodóísmo, para de perguntar por quê e começa a perguntar para quê, Deus, então eu vou atrás. As pessoas falam, a igreja somos nós, e usam isso como desculpa esfarrapada para ficar em casa. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem é a igreja, querido? Somos nós mesmos, mas aquele que é a igreja nunca deixa de ir. Igreja não é ir, é ser, mas aquele que é nunca deixa de ir. Sabe por quê? Porque eu não consigo ter uma fé fingida. Eu tenho que ter uma fé com gana, uma fé verdadeira, ir até o fim. Eu tenho que arrancar a força. E se eu chegar e estiver adorando, estiver mais ou menos, eu tenho que brigar. E se eu chegar e o louvor estiver mais ou menos, que está todo mundo, eu tenho que botar para cima. E se tiver tudo errado, eu tenho que falar, vai ficar certo. E se estiver dando tudo errado, eu vou falar, em nome de Jesus vai ficar melhor. E as pessoas vão chegar e falar, você está bem, bispo? Eu posso estar triste, mas eu vou falar, vou melhorar. Sabe por quê? Porque é uma fé que acredita. Isso é fé. Eu acredito naquilo que eu não vejo, mas eu sei que vai acontecer. Enquanto Barnabé voltou para trás, porque estava sentidinho, chateadinho, por causa de João Marcos, que abandonou a obra, o apóstolo Paulo falou, Silas, se ele não quer, vamos nós. Pegou Silas e continuou. E lá na frente ele vai orar e vai falar, lutei o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé não fingida. E porque eu não fingi, eu guardei a fé. E agora estou para ser derramado por libação, porque até a minha morte vai ser adoração ao meu Deus.
Quem aí deseja ter uma fé não fingida? Quem aí deseja viver esses milagres na sua vida? Quem aí deseja ser usado pelo Espírito Santo e cheio do poder de Deus? Então se coloca de pé, faz algum barulho, faz alguma coisa, mas chama a atenção dele e mostra que você não veio aqui para fingir. Mostra para ele que a sua adoração não é um fingimento, que a sua fé não é um fingimento, que a sua vida não é um fingimento, que o seu trabalho é intenso e constante na presença desse Deus. Cante! Cristo e morrer vai ser lucro se eu estiver em Deus. Aquilo que é em parte será perfeito na escuridão. É você que vai brilhar na escuridão. Face a face o verei. Semelhante já aqui também. Aquilo que é em parte será perfeito. Na escuridão brilhará sua luz, e face a face o verei, e semelhante. Explode! É por isso que no amor não há medo. É por isso que no amor não há medo. Quando você fica com medinho, autocomiserando, você não faz nada. No amor não há medo. E se Jesus está dentro de você, você não tem medo, você vai em frente e você vive. E por que tem tanta gente? Tem tanta gente que fica vivendo uma fé fingida e quer ter resultados verdadeiros. Querido, se você quiser ter resultados verdadeiros, a fé que não te cobra, não te traz resultados, essa fé precisa te cobrar, para que você chegue com violência, que você chegue, arranque desse Deus, arranque o seu milagre, arranque o poder de Deus. Agora veja, sabe por que aquilo que era em parte será perfeito? Porque quando nós tivermos um corpo incorruptível, nós vamos estar diante dele incorruptível e perfeito. E parecidos com ele nós vamos ser. É por isso que a gente canta que aquilo que era em parte será perfeito. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Face a face o verei, semelhante eu serei. Você vê Jesus face a face hoje através do Espírito Santo. Se você vai ser semelhante na eternidade, só existe um jeito de você conseguir esse patamar. É quando você já começa a ser semelhante nessa terra ao Jesus que viveu nessa terra. É quando você já começa a ser semelhante a Jesus. É quando você já começa a ser semelhante ao corpo de Cristo. Eu sou o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Cante, cante. Aquilo que era em parte será perfeito. Na escuridão brilhará sua luz. O Espírito e a noiva dizem: o verei, semelhante eu cante com força, sem fingimento. Aquilo que era em parte será perfeito. Na escuridão brilhará sua luz, e face a face o verei, semelhante Explode.
verdadeira e não fingida. Essa palma é para ele ou é para o Corinthians, irmão? Ei! Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa indignação. Tu és aquele verdadeiro e nós queremos ser verdadeiros diante de ti. Aquilo que é embate será perfeito, na escuridão brilhará sua luz, e face a face o verei, e semelhante eu serei. Aquilo que é embate será perfeito, na escuridão brilhará sua luz, e face a face o verei, e semelhante eu serei. Aquilo que era embate será perfeito, na escuridão brilhará sua luz, e face a face o verei, e semelhante eu serei. Aquilo que era embate será perfeito, na escuridão brilhará sua luz, e face a face o verei. Deixa explodir o poder de Deus, deixa explodir. Aquilo que era embate será perfeito, na escuridão brilhará sua luz, e face a face o verei, e semelhante eu serei. Aquilo que era embate será perfeito, na escuridão brilhará sua luz, e face a face o verei, semelhante eu serei. Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, eu não quero viver uma fé fingida. Diga: Senhor, eu tomo para mim a recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo. Eu quero ter uma fé não fingida, uma fé verdadeira, uma fé contínua. Diga: Senhor, uma fé que me cobra, me traz resultados. Diga: eu quero ter uma fé que me cobra, para que me traga resultados, em nome de Jesus. Diga: Pai, eu decido tocar no Senhor, diferente do mundo. Eu decido não olhar para as minhas dificuldades, mas colocar o Senhor como única opção, como última opção, em nome de Jesus. Diga: o poder de força. Diga alto: e o poder de força. Diga forte: o poder de força. Diga: este poder de residência. Diga: esse poder de milagres. Diga: o poder de excelência e o poder de influência, como exércitos, como exércitos, como exércitos, sairá de mim, em nome de Jesus.
Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Eu recebi esse poder de excelência, de riquezas, de cura, de uma fé não fingida. É por isso que eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Diga, é por isso que eu sou firme, que eu sou constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que meu trabalho não é em vão, e me esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, pelo prêmio, interessados no prêmio. Diga, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus, o Messias verdadeiro. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe sua vida. Eu te amo em Cristo, fica no alto. O nosso Deus é um Deus poderoso, Ele reina acima dos céus com glória, amor e poder. Nosso Deus poderoso é.